Olá, tudo bem? 121 e 122. Estamos iniciando mais uma série de estudos relacionado ao continente asiático sobre religiões. Na última aula eu pedi para vocês lerem a página 20 e 21, fundamentando as principais doutrinas do continente asiático. E nessa aula de hoje vamos ver com vocês quais são os principais pontos doutrinários de cada religião, que está na sua apostila número 2 da página 20 e 21. Antes de iniciar a aula, vamos pedir a presença de Deus através de uma oração. Obrigado a Deus pela oportunidade nessa aula de conversarmos sobre religião, que nós possamos entender a doutrina de cada uma delas. Fica conosco nesse momento, nos abençoando no mesmo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, as religiões, principalmente no continente asiático, eles são divididas em dois grandes grupos, ou classificados em dois grandes grupos. Como nós podemos colocar o mundo judaísmo, o mundo islâmico e o mundo cristão, nós chamamos de monoteístas. Agora, esse grupo aqui, como hinduísmo, budismo, confucionismo, shintoísmo e taoísmo, nós chamamos de politeístas, porque eles têm mais de uma divindade. O mundo monoteísta, nós temos uma divindade só. Já para o mundo politeísta, nós temos várias outras divindades. Por isso nós chamamos de politeístas. Essas são as duas classificações, mono e politeísta. Aqui nós temos os principais símbolos das questões doutrinárias fundamentada em cada religião. Primeiro que nós vamos ver é o mundo dos judeus, o mundo judaico. Ali você tem a bandeira de Israel e no centro nós temos o símbolo do mundo judaico, que é a estrela de Davi. Aqui eu apresento para vocês algumas características importantes que você pode observar. Por exemplo, o livro sagrado deles é chamado Torá, que vai ter desde Gênesis até Deuteronômio, que é o livro Pentateuco. Talmud é outro livro também que eles utilizam, que vai ter só referências ao Velho Testamento, porque eles não acreditam no Novo Testamento. Eles são monoteístas, então o Deus principal deles é Jeová. E dentro desse conjunto nós temos aqui chamados judeus ortodoxos, que eles seguem à risca tudo aquilo que está escrito no livro de Torá e Talmud. E o mundo judaico deu a origem, formação, desde tempos primórdios até a nossa estrutura, Estado de Israel sendo a parte central do limite judaico. Aqui nós temos o muro de lamentações, que aqui eles acreditam que um dia o Messias, como está escrito em Isaías, vai vir para resgatar o povo judaico do mundo do jugo romano, como assim eles pensavam e que pensam até o prezado momento. O mundo islâmico, você pode encontrar o símbolo deles, e aí nós temos algumas características também importantes desse grupo. Esse grupo, eles têm como Abraão, como sendo o pai da fé, né? E eles têm o profeta maior chamado Maomé, que ele vai colocar toda a estrutura de questões que ele colocou doutrinárias através do livro sagrado dele chamado de Corão. E lá nesse Corão tem várias ideias, fundamentos para se expressar-se no dia a dia. E uma delas é orar 5 vezes ao dia. E o Deus mais importante deles é o Deus Alá. Eles dividem-se em dois grupos, o mundo islâmico, chamados sunitas e os xiitas, né? E eles brigam por causa que os xiitas é aquele que é representante direto de Maomé. Onde temos o mundo islâmico? Nós temos no Oriente Médio, que é grande formação, e na parte do continente africano, na parte norte. Os países do norte da África são países que temos uma grande configuração do mundo islâmico. E também disperso pelo mundo todo, o mundo islâmico. Aqui nós temos a Meca, né, onde eles acreditam que Maomé esteve enterrado e depois foi ao centro, ao céu.
O mundo hinduísta já é um mundo chamado politeísta. Ali você encontra o símbolo do mundo hinduísta. E nós temos algumas características importantes deles, né? Eles acreditam que essa questão foi criada há 3.500 anos atrás, e eles têm chamado de politeístas porque eles acreditam em 3 divindades mais importantes. Tem outras, mas a Brahma, Shiva e Vishnu são as principais divindades, dando essa formação de politeísmo. Tudo está escrito no livro deles sagrado chamado de Vedas, e lá tem alguns fundamentos doutrinários que pregam. Eles acreditam na reencarnação e que todos os seres vivos fazem parte do mesmo espírito. Eles acreditam no animal, a vaca, como sendo um animal sagrado para eles, e por isso que são chamados de veganos. Tem o rio Ganges, que é um rio sagrado porque uma vez Buda tomou banho nesse rio, e até hoje eles ainda acreditam nessa diferenciação de castas sociais. E um país que predomina-se muito forte nisso é o que nós conhecemos, a Índia. E aqui nós temos o rio Ganges, em Varanasi, onde temos a presença do rio sagrado para eles. Já o budismo, nós podemos observar o budismo também é uma outra questão de formação politeísta, né? Pegou alguma coisa do mundo hinduísta e jogou para o mundo budismo. Lá no século VI a.C., Buda criou toda essa estrutura e ele fundamenta a sua doutrina religiosa em alguns pontos, tais como egoísmo. Se você for uma pessoa egoísta, você não cresce a nível econômico, político e espiritual. Você tem que ter amor para todas as pessoas que estão ao seu redor. E eles acreditam na reencarnação. Esses pontos como egoísmo, amor e reencarnação fazem o que nós chamamos de nirvana, que é o estágio mais elevado deles, voltado para o mundo budista. Nirvana é a paz dentro do coração deles. E as regiões onde eles seguem o budismo, até atualmente, é a região central, a região oriental e sudeste do continente asiático. Aqui nós temos um monge budista, né, fazendo suas reflexões no momento de oração. Confucionismo, nós já estamos na página número 21 da sua apostila, e nós temos alguns pontos importantes, tais como que nós podemos observar que foi criado por Confúcio, né, provavelmente nesse século VI a.C., e é um contexto mais ético. Então ele pega a questão que foi proposta para outras que anteriores que nós citamos, e ele forma então um contexto ético, e que ele coloca a humanidade e a justiça. O povo deve ser justo e a polícia deve ser justa para a humanidade. E os países que trabalham muito com essa ideia de confucionismo é o Extremo Oriente, juntamente ou com o mundo chamado budista. Nós temos outro grupo aqui, o grupo Shintoísmo. O Shintoísmo também foi criado nessa região do Extremo Oriente, principalmente para o Japão, e eles fazem o seu culto à natureza, à vegetação, a florestas, a montanhas, aos rios, mares, e também cultuam aos seus ancestrais. O livro dele sagrado é o Shintense, e Kamis é a mesma coisa que Nirvana, é a paz de espírito. Aqui nós temos um símbolo, né, dessa questão religiosa. Taoísmo, como você pode observar na própria figura, é uma divisão, é um dualismo na formação, já é uma questão mais filosófica. E nós podemos observar que Laozi criou essa estrutura e ele colocou alguns pontos importantes na sua configuração: humildade, moderação e compaixão. E o mundo todo está ligado, né, numa conexão chamada de dualismo, o Yin e o Yang, homem e mulher, bem e mal, e assim por diante. E os países que cultuam essa questão filosófica, o taoísmo, é o Extremo Oriente. E Dalai Lama, num dos seus pensamentos, ele colocou assim: é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Expressão de Dalai Lama. E aí, eu fiz um apanhado geral do que é religião. E aqui nós podemos observar, religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças. Essas crenças podem ser crenças monoteístas ou crenças politeístas. Além de visões de mundo, né?
cada questão religiosa tem o seu modo de ver a questão entre o bem e o mal, que estabelece os símbolos que eu mostrei em cada slide, os símbolos para vocês, e relacionando isso com a própria humanidade, e cada um vai ter os seus próprios valores morais. Isso aí fizemos um apanhado geral do que seria então as principais religiões que nós temos no continente asiático, classificada em monoteístas e politeístas. Aqui tem uma atividade para você realizar. Você vai escrever no seu caderno o que é religião, o que significa religião para você e como estão classificadas as religiões no mundo, ok? Muito importante que todas as nossas atividades que estamos fazendo, ela está na apostila número 2. Tem alunos que estão enviando atividades e falam assim, professor, essa atividade você já mandou fazer, mas quando eu pedi para fazer, era relacionada à apostila número 1. Nós estamos já conversando com a apostila número 2. Se você não fez ainda as atividades da apostila 2, faça e envie para a plataforma Eclésia, todo aquele sistema que nós já conversamos, para você alcançar as suas notas, porque tudo vale nota. E olhe, 121, 122, muita gente fazendo trabalho muito bem, perfeito. Vamos, aqueles outros que ainda não estão fazendo, vamos alcançar os objetivos e fazer, porque todas essas atividades nesse educação remota, que vai fazer mais de um mês que estamos vivenciando a mesma, tem gente que ainda não fez atividade, e tudo isso vale uma nota. Obrigado pela sua atenção. Oremos que a presença do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada aluno da 121 e 122, abençoando, protegendo e guiando, e possamos ter a tua paz no nosso coração. Estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado, e eu espero você agora nas suas atividades da forma Eclésia.